Bíblia no livro do Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8. Capítulo 8, a começar do versículo 23. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 8, a começar do versículo 23, que diz assim a poderosa palavra do Senhor. E entrando ele no barco, seus discípulos os seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. E ele lhe disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Amém? E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pequena fé? Jesus lhe fez uma pergunta para os seus discípulos. Então, Jesus, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Tenha fé e não medo. Amém? E por que não dizer que o tema desta leitura nesta tarde é fé, não medo? Eu sei que tem muitos que estão com medo, porém Deus colocou esta palavra no meu coração. Tenha fé, tire o medo do seu coração, diga para a ansiedade, se aquiete. Maravilhoso Pai, eterno Deus, te louvamos, Senhor. Te agradecemos, Pai, pela leitura da Tua palavra. Continua falando conosco, Senhor, fortemente aos nossos corações, em nome de Jesus. Sente adorando. Quero tão somente trazer uma palavra de reflexão para os nossos corações nessa tarde. Uma palavra bem conhecida, a qual acabamos de ler. Sabemos também que o tema do nosso propósito de oração, estamos orando, consagrando, e o tema do nosso propósito é: porque para Deus nada é impossível. O Deus do impossível, Ele continua fazendo milagres, maravilhas e prodígios. E o Senhor colocou esta palavra ao meu coração, livro de São Mateus, capítulo 8, começando do versículo 23. O tema dessa leitura é: Jesus apazigua a tempestade. Nós sabemos que essa passagem bíblica, ela se encontra nos 3 livros, 3 evangélicos sinóticos: Marcos, Mateus e São Lucas. Esses 3 livros falam a respeito dessa tempestade e que Jesus, ele acalmou, apaziguou a tempestade. Glória a Deus. Porque Jesus, irmãos, ele é especialista em acalmar a tempestade. Só olha para o teu irmão e diz assim: Jesus é especialista em acalmar a tempestade. Aleluia, glória a Deus. Ele é especialista em realizar milagres. Glória a Deus. E aquilo que é impossível para nós, é possível para Deus. E Jesus, naquele dia, ou naquela tarde, né? Já era final da tarde, Jesus tinha acabado de ensinar para a multidão, ou para as multidões. E Jesus convida os discípulos
para passarem para outra margem, para o outro lado. Aqui nós sabemos que é falado sobre o mar da Galileia, pois nós sabemos também que não é um mar. É somente a força de expressão, ou o nome, Mar da Galileia. Porém, não é um mar, e sim um lago. Um lago. E esse lago, ele tem 22 quilômetros de extensão por 12 quilômetros. E 45 metros de profundidade. E não é um mar, é um lago. E neste lago, no Mar da Galileia, Jesus ele operou 3 milagres. Um deles foi quando Jesus ele andou por cima do mar. O outro foi na multiplicação dos peixes, daquela pesca. Glória a Deus. E o outro foi exatamente esse, na tempestade de vento. Quando o vento começou a soprar, e o vento batia nas águas, e as águas enchiam o barco. E tem muitos momentos na nossa vida que as coisas acontecem exatamente assim. Está tudo bem, está tudo calmo, está tudo tranquilo, está tudo caminhando normalmente, mas de repente o vento começa a soprar. E quando o vento começa a soprar, o nosso barco, ou a nossa estrutura, começa a se balançar. E nós vemos que Jesus ele estava dentro daquele barco. Existiam outros barquinhos que vinham seguindo o barco de Jesus. Porém, Jesus estava cansado. Porque como homem ele sentia cansaço. E Jesus estava cansado. Porém, Jesus desceu, foi para a polpa do barco, pegou um travesseiro, deitou e dormiu. E eu fico imaginando Jesus dormindo, o vento soprando e o barco se balançando. E os discípulos tentando resolver a situação. Porque ali, irmãos, era um território conhecido. Os discípulos, alguns deles eram pescadores. E conheciam o território, conheciam o mar. Não há momentos na nossa vida que nós olhamos, não, está tudo bem. Está tudo certo isso aqui, dá para me resolver. Eu com a minha pouca experiência, isso aí eu tiro de letra. E de repente, aquilo que parecia ser nada, começa a crescer. E parece que o conhecimento humano não resolve nada. Glória a Deus. Quanto mais se esforçam, mas nada acontece. E com certeza, os discípulos se encurvavam, tentavam tirar a água do barco, e quanto mais eles tiravam, mais o vento soprava e a água enchia o barco. Eu não sei como estar as tuas forças, ou a tua força. Eu não sei como estar o teu barco. Eu não sei como estar o teu coração. Eu não sei como estar a tua mente. Mas de uma coisa eu sei, que o Deus que controla o vento, que manda no vento, que manda na tempestade, que dá ordem, o mar o mar se aquieta, o vento se cala, ele está aqui nessa tarde. E ele tem poder de fazer milagres, maravilhas e prodígios. E aquilo que você não pode fazer, Jesus pode. Aquilo que você não sabe como vai terminar, eu quero te dizer uma coisa nesta tarde. O Deus dos céus, Ele sabe como foi o começo. Oh, aleluia. Ele sabe como está o meio. E Ele sabe exatamente como vai ser o final. Ele sabe exatamente como está essa situação
a qual você está vivendo e enfrentando. O Deus dos céus, Ele tem tudo no seu controle. Nada escapa do controle de Deus. Ele é tremendo, irmãos. Ele é fiel. Ele é poderoso. O vento começou a soprar. O barco já estava indo a pique. Os discípulos ficaram desesperados. Tem momento na nossa vida, né, irmã Denilde, que a gente olha e diz: Senhor, eu vou morrer no meio dessa tempestade. Senhor, o que é que está acontecendo? E às vezes nós queremos mostrar até ao Senhor a nossa fidelidade. Senhor, eu tenho andado em sinceridade na tua presença. Eu tenho tentado, Senhor, fazer o melhor. E porque as coisas no meio do caminho parece que está tudo errado. Se preocupa não. O Deus que acalma a tempestade, Ele estará aqui nessa tarde. O Deus que dá ordem ao vento, que dá ordem ao mar. Aleluia. Que foi tudo criação dEle. Foi Ele quem criou o vento. E foi Ele também que fez o mar. Ele fez todas as coisas. E Ele está aqui, nessa tarde, com vitória para a nossa vida. Os discípulos, irmãos, eles ficaram inquietos. Eles ficaram inquietos. E às vezes eu fico meditando, o que nós aprendemos? Ou o que nós estamos ainda aprendendo em meio a essa tempestade que está acontecendo ao nosso redor, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, no meio dos amigos. O que nós estamos aprendendo com tudo isso? Será se nós somos mais, vou falar assim numa linguajar que todos vão entender, será se nós somos verdadeiramente mais crentes hoje do que o ano passado? Ou será se está tudo do mesmo jeito? Ou será se está pior? Cada um, aleluia, tem que fazer essa análise. Como eu, irmã Jeane, estou? Como eu tenho me importado? Porque uma coisa é estar diante de vocês. E outra coisa é estar por trás dos bastidores. Como nós temos levado a nossa vida diante da presença do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele vê tudo. Ele contempla tudo. E Ele sabe de tudo. Glória a Deus. Aleluia. E tudo isso, irmãos, que nós estamos vivenciando, que está acontecendo, é para nós nos acordarmos a cada dia e buscar mais do Senhor e dizer: Deus, tira do meu coração, tira da minha mente aquilo que não te agrada, aquilo, Senhor, que muitas das vezes eu não quero fazer e acabo fazendo. Senhor, aquilo, Deus, que eu fiz pensando que estava fazendo bem e acabei fazendo mal. Me ajude, Senhor. Aí sabe o que é que Deus faz? O Senhor nos renova. O Senhor nos dá força, nos dá capacidade, porque é Ele quem nos sustenta. Não se confie por estar em um território conhecido. Não se confie. Porque o território conhecido também traz, irmãos, surpresa. E às vezes traz surpresa boa. E às vezes traz surpresa que nos fere, que nos distancia de Deus. Mas queira qualquer coisa aqui na terra, menos se distanciar da presença de Deus. Não queira negócio aqui na terra para você perder a sua comunhão com Deus, a nossa comunhão com Deus, a nossa certeza de vida eterna com Cristo. Glória a Deus. Aleluia. E os discípulos estavam tentando. Só que chega no momento que você diz: eu não vou conseguir. Sozinha não dá. E o que é que vai fazer? Pedir reforço. Reforço a quem? A Jesus. Desce para o porão. Desce para a polpa do barco.
começa a clamar por ele. Sabe por quê? Porque quando ele ouve a nossa oração, quando ele ouve a nossa súplica, a nossa petição, ele se levanta e age ao nosso favor. E tem mais uma coisa, ele não impõe, simplesmente ele age. Simplesmente ele decide. E aquilo que parecia que não ia acontecer, acontece. Os discípulos desceram, chegaram lá onde está Jesus e disseram: mestre. Eles sussurraram, irmãos. Eles disseram: mestre, censuraram a Jesus. Tu não estás vendo, Senhor, que nós estamos perecendo? Glória a Deus. E eu quero te dizer nesta tarde, o Senhor está vendo. Ele está vendo a sua dor, o seu sofrimento, a sua fraqueza, as nossas fraquezas. E Ele não vai nos deixar morrer nem perecer. Ele estende as suas mãos e nos garante a vitória. Não é em vão que você chegou aqui neste ciclo de oração. Não é em vão que você está na sua casa, no seu trabalho. Glória a Deus. Adorando a Deus conosco, não é em vão. O Senhor está ouvindo a tua petição, o clamor da sua alma, o gemido do teu coração. O Senhor, Ele está ouvindo. Quando os discípulos chamam Jesus, Jesus responde: por que sois tão tímidos, homens de pequena fé? Jesus estava dizendo: por que vocês estão com medo? Tenha fé, não tenha medo. Eu estou aqui, aleluia. Eu estou dentro do barco, eu estou dentro da tua casa, eu estou nessa repartição, eu estou guardando, eu estou dando livramentos. Jesus se levanta, aleluia. Quando tudo parece que está perdido, que não vai mais haver solução, Jesus se levanta. E quando Jesus se levanta, irmãos, é para agir. Quando Jesus se levanta, é para desfazer toda a obra ao contrário. Quando Jesus se levanta, é para dar ordem. E você crê que nessa tarde, Ele já está dando ordem ao teu respeito, já está dando ordem para os anjos continuar, porque eles estão nos guardando em todo o nosso caminho. Em meio a essa dificuldade, o Senhor está te guardando, o Senhor está te escondendo, o Senhor está ali te livrando, está poupando a tua vida, está te dando força, está te sustentando e está te dizendo nesta tarde: não temas que eu te ajudo. Não tenha medo, não tenha medo, eu estou contigo. O Senhor, quando subiu aos céus, irmãos, Ele deixou uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Até o final. O Deus que foi fiel no começo, Ele tem sido fiel agora e vai ser fiel até o fim, porque Ele é Deus e Ele não mente. Ele não mente. Alguém pode nos enganar, mas Jesus não nos engana, não nos decepciona, e Ele garante a nossa vitória. Jesus dá uma ordem. E que ordem foi essa? Acalma-te, vento. Cala-te, mar. Ou ao contrário, cala-te, vento, e aquieta-te, mar. Olha só, esse é o Deus que nós servimos. Em meio às turbulências da nossa vida, Ele simplesmente ordena. Ele simplesmente, irmã Solange, Ele dá uma ordem, uma palavra. Aleluia, glória a Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é irrevogável. Aquilo que Deus fala vai se cumprir, independente de qualquer situação. Independente de qualquer, oh aleluia, da situação que você esteja enfrentando, que nós estivermos enfrentando. Ele dá ordem e tudo volta para o seu devido lugar. Agora imagina, quando Jesus deu aquela palavra de ordem,
o vento, o mar. E houve uma grande bonança. E você crê que a bonança vai chegar na sua casa? Você crê que a bonança está chegando na vida dos teus? Você crê que a bonança está chegando lá no seu emprego? Você crê que toda perseguição já caiu por terra, já foi paralisada em nome de Jesus? Ele é Deus e Ele pode. A irmã Jeane não é nada, agora Ele é Deus. A irmã Jeane não tem condições, mas Ele é Deus. A irmã Jeane não sabe fazer, mas Ele diz, eu sou Deus. E Ele é tudo quanto nós precisamos. Então adore ao Senhor nesta tarde, porque Ele é Deus. Ele é bom e Ele está apaziguando toda a tempestade, toda a guerra, toda a fúria do inimigo contra a sua vida. Oh, aleluia. Toda a fúria do inimigo, toda a parte que alguém deu de você na justiça, o Senhor nessa tarde, Ele está apaziguando a guerra. Ele está dando ordem. E tudo está procurando o seu devido lugar, porque Ele é Deus e Ele não muda. Receba essa palavra da parte de Deus para os nossos corações nessa tarde, no nome de Jesus. Está conosco.